Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje é dia 19 de novembro de 2018. Estamos com mais uma transmissão ao vivo do Papeando com Pamplona. E hoje eu vou entrevistar um dos maiores advogados da Bahia, professor Fábio Periando, do alto dos seus 1,92 m, né? Professor de Direito Constitucional, mestre e doutor em Direito, advogado militante e, para minha honra pessoal, foi meu aluno na graduação e hoje é um dos meus colegas mais brilhantes. Fábio, que prazer te receber no Papeando com Pamplona. Muito obrigado, Deus lhe pague, na verdade. Boa noite para todos. Eu fico muito feliz, na verdade, de vir para cá, porque assim, a gente tem sonhos, metas na vida. E uma das minhas metas era chegar ao nível de ser chamado para o Papeando. Opa! Então assim, o Papeando hoje é uma referência em termos de atuação jurídica, porque quem não veio ao Papeando ainda não é uma pessoa, pode colocar isso, por exemplo, no currículo Lattes. Eu acho, né? É preciso, inclusive, achar um lugar no currículo Lattes. Eu coloco, porque tem produção científica, você bota lá o Papeando. Pronto, vai ser colocado, inclusive. O Papeando está lá. As pessoas que me conhecem sabem, inclusive, que eu boto tudo no Lattes. Então, assim, vai entrar o Papeando por lá. E que bom, vamos papear. E, gente, vamos papear hoje. Esse programa, como a gente está sendo transmitido ao vivo. É a nossa 10ª oportunidade de gravar um Papeando ao vivo. É uma coisa assim, quando o Fábio, nosso diretor aqui, chegou e disse assim, diretor-gerente poderoso, vitaminado, fashion, ele chega lá e diz assim, olha, Pamplona, faz esse modelo diferente. Aí eu dizia, rapaz, eu gostava tanto daquela coisa, chega com a plateia, o pessoal sentado. Não, mas é porque é a maior plateia que você pode ter, porque está todo mundo ao vivo neste momento. Ó, você que está vendo neste momento, aí no Facebook do SES, escreve aí, bota uma mensagem, diz um oi, diz de onde você está falando, de que cidade você está falando, porque depois o pessoal me mostra aí na tela, eu leio e vou dizer o nome de todo mundo aí no ar. E digo, este programa está sendo transmitido ao vivo no dia 19 de novembro de 2018, mas ele vai ser editado e vai ser o programa que vai encerrar o ano de 2018. A prova que estamos ao vivo é que nós vamos levantar nossas canecas agora. Aqui, ó, a caneca está aqui, estamos ao vivo. Já estamos ao vivo aqui, tomando mais uma aguinha também. Tem que dizer que é água mesmo, porque é água mesmo. E é água. Uhum. Quem me conhece sabe que tem que ser água. Mas, gente, vamos bater um papo. E o papo hoje, olha, como eu falei, esse é o 10º, completa a nota máxima, a nota 10. Nós fizemos aqui sobre diversos âmbitos do direito. O primeiro de todos foi com o Fábio Roque, sobre direito penal. Depois trabalhamos com improbidade administrativa com Matheus Carvalho, reforma previdenciária com Frederico Amado. Depois trabalhamos a questão da reforma trabalhista com o Dalegrave. Trabalhamos com direito e retórica com o Maurício Adeodato, foi muito legal também. Trabalhamos a questão de mediação com Fernanda Tartucci. Vimos ao vivo os dois irmãos, Roberto Figueiredo e Luciano Figueiredo, sobre solidariedade familiar, os irmãos Figueiredo, grandes figuras também. Né? Trabalhei com Selma Santana sobre justiça distributiva. Sotora. Fantástico. Né? Trabalhei com Daniela Portugal, né, sobre feminicídio. E hoje vai ser o primeiro sobre direito constitucional. Num momento em que realmente nós somos um país, talvez, de uma constitucionalidade tardia. Né? Nós estamos cada vez mais ainda tentando compreender esta plantinha que já se tornou árvore, mas ainda precisa ser cada vez mais fortalecida, é a Constituição brasileira. E essa Constituição, ela foi muito alterada. E é justamente sobre esse tema o Papeando de hoje. Alterações constitucionais. E, Fábio, a primeira pergunta desse papo é: por que a Constituição e por que se fala tanto em alterações constitucionais? Primeiro, assim, para chamar a atenção de todo mundo, é uma brincadeira com fundo de verdade, com um grande fundo de verdade. Sempre é possível evoluir, né? Então, assim, o 10º tinha de ser sobre direito constitucional para poder fazer essa atividade. Rodolfo, veja, não tem como a gente escapar de uma coisa muito simples. Por que a gente trabalha a ideia de que a Constituição precisa ser alterada? Porque ela é um produto humano. Ela é, na verdade, algo que foi feito pelo ser humano. E aí, uma coisa lógica e óbvia. Se o ser humano é imperfeito, seus produtos também serão. A ideia de uma mudança constitucional, ela não é ruim. Certo. Ela só não é para ser a regra. Ela é para ser a exceção. Infelizmente, aqui no Brasil, às vezes a exceção acaba passando por regra. Certo. E esses abusos é que a gente precisa, na verdade, trabalhar de forma mais adequada. E é isso que eu quero entender, porque nós temos 30 anos numa Constituição e que foi emendada numa quantidade que é assombrosa. São 105 dentro desse período. Porque tivemos 105 emendas constitucionais. Porque o poder político, quando ele entende que é preciso fazer alguma coisa, ele não se preocupa muito com a liturgia da Constituição. A ideia da Constituição é trabalhar uma lógica de que você não precisa mudar ela o tempo inteiro.
Só que, infelizmente, não é isso que a gente vê. Quando o poder político, e eu não falo isso com conotação ideológica, não, estou falando no sentido geral, Sim, claro. no sentido da separação de poderes mesmo. Sim. Quando os poderes majoritários, que são o legislativo e o executivo, eles entendem que a Constituição está atrapalhando, eles lançam mão da ideia, por exemplo, de uma emenda constitucional, porque eles entendem que eles precisam suplantar aquela realidade. Daí, inclusive, o papel importantíssimo do Poder Judiciário nessa atuação contra-majoritária, Certo. de restringir os eventuais abusos. Eu estou falando de eventuais porque, assim, muitas dessas emendas, inclusive, são prova, infelizmente até, de uma grande incompetência. Porque, pare para pensar, o que é uma emenda? A emenda é você tentar solucionar um problema pontual. Certo. Se você tem 4, 5, 6 emendas sobre o mesmo tema, é porque, de fato, você fez uma coisa ruim, é um trabalho ruim. É verdade. Previdência, reforma administrativa, você tem mais de 2, 3 emendas a respeito de tal tema como esse. Então, é uma prova de uma incompetência nessa questão. Agora, por que você vai ter isso? Os motivos são os mais variados. A gente vai discutir isso aqui ao longo do tempo, você vai ver que tem motivos variadíssimos por conta disso. Mas vamos fazer um resgate do ponto de vista dogmático, né? Até mesmo pensando, porque o Papeando é a ideia de trazer uma discussão de um tema jurídico com profundidade e leveza. E nós temos aí concurseiros, nós temos estudantes de graduação, pós-graduação, professores, advogados, juízes, representantes do Ministério Público, muita gente falando, e também ao cidadão em geral ver. Então vamos explicar para eles quais são tradicionalmente os modelos de Constituição em termos de rigidez de suas normas, para entender, dentro desse ponto de vista teórico, como é que a gente chegou nisso aqui. Veja, a gente pode falar de uma teoria geral das alterações da Constituição, partindo da premissa que a Constituição é a norma mais importante que nós temos no sistema, fazendo uma alusão para falar para todo mundo, é como se a gente fizesse uma hierarquia igual à hierarquia militar. A Constituição está para essa hierarquia como se ela fosse um general, ou seja, é o máximo, é o cargo máximo que você vai ter. Então todos aqueles que estão abaixo da Constituição precisam se subordinar a ela. Essa subordinação é feita de que forma? Ela própria tem mecanismos para estabelecer como é que ela vai ser alterada, até onde ela pode ser alterada e de que forma ela pode ser alterada. Aí você entra num tema mais amplo, que é o chamado poder constituinte. Sim. Dentro da estrutura do direito constitucional, o poder constituinte é um dos assuntos mais importantes. Por quê? Porque ele fala da criação de uma nova Constituição, a gente chama isso de poder constituinte originário, porque origina uma nova Constituição, e por isso um novo Estado, por consequência. E um poder constituinte derivado, que é o que vem do originário e fixa essas regras de como mudar a Constituição. Certo. No caso brasileiro, fez uma opção entre vários formatos de alteração. Certo. Um formato um pouco mais simples na teoria, Sim. que foi a chamada revisão constitucional, Certo. que inclusive a maneira de fazer é mais simplória do que a maneira das emendas, Ótimo. e que aqui no Brasil já aconteceu em 1994, Certo. certo? Então, teoricamente, hoje é uma questão histórica. Certo. E aí surgiram as 6 emendas de revisão. Perfeito. O que a gente falou até pouco tempo atrás, que foram 105 emendas? Porque nós temos 6 emendas constitucionais de revisão e 99 emendas normais, vamos chamar assim. Naturais, vamos chamar Certo. assim. Somando isso tudo. Aí você tem as emendas. O que são as emendas? A maneira mais comum de fazer alteração constitucional. Sim. Qual a grande diferença das emendas para um projeto de lei? A rigidez, como você Certo. bem colocou. Nós temos, na verdade, 3 grandes tipos de Constituição. Constituições rígidas, que são aquelas que possuem hierarquia natural das suas normas. Por quê? Porque a maneira de fazer a norma, a maneira de fazer essa mudança é mais complexa do que a mudança de uma lei em geral. Então, para eu fazer uma lei, eu preciso fazer, no campo federal, 2 manifestações, uma da Câmara e uma do Senado, mandar para o presidente da República para que ele aceite ou não essa mudança. Com essa mudança feita, você inova a ordem jurídica em nível infraconstitucional. Nas emendas, não. Você tem que ter 4 votações, Certo. 2 na Câmara, mais 2 no Senado, e não há manifestação do presidente. Você faz direto uma emenda. Certo. Agora, por exemplo, nós estamos com 99 emendas constitucionais e tem, com certeza, uma demanda reprimida por aí Sim, que só vai sair verdade. do ano que vem. Daqui a pouco até a gente vai chamar a atenção disso, mas há uma razão jurídica até para essa restrição. Como eu sei que vai ser uma pergunta que necessariamente vai ser feita, Claro. eu vou deixar criando suspense para isso. Verdade. Agora, qual é a grande questão? As emendas são mais complexas, por quê? Porque elas são mais difíceis de serem feitas. Então, espera-se que a Constituição não seja mudada a toda hora. Certo. Isso é o que se chama de Constituição rígida. Um Certo. processo de mudança mais complexo. Não é o número de mudança, é o processo de mudança. Você pode falar de uma Constituição que é o contrário dessa, que é flexível. Certo. Uma Constituição flexível, o nome já diz. Ela é mudada da mesma forma que você muda uma lei. Certo. Isso é muito raro de acontecer hoje, mas pode acontecer. Pode. E você tem a situação intermediária, uma Constituição semi-flexível. A Constituição brasileira imperial, por exemplo, era assim. Uma parte só se mudava por um processo mais complexo e uma parte se mudava por um processo igual ao das leis. Por que a maioria das constituições no mundo são rígidas? Porque elas definem exatamente essa noção de quanto menos eu mudar, melhor. Tanto que, para fechar esse tema, a teoria
do poder constituinte, quando ele fala disso, ele fala das limitações ao poder de emendar. Exato. Porque esse é o caminho. É evitar Porque que a mudança lógica aconteça. é ter a Constituição como o sol de um universo normativo. Exatamente. E aí a gente não deve ficar mudando no centro do universo toda hora. E a gente não pode esquecer Essa que é a tem lógica, segurança né? jurídica, né? Exato. Segurança jurídica é pautada em duas coisas: Mas- estabilidade e previsibilidade. Mas esse é o babado. Talvez essa seja a questão que eu quero suscitar. Porque essas mudanças constantes são 99 emendas, 6 revisão, 105 ao todo. Neste momento, é literalmente algo que é rebus sic stantibus, até esse momento. É. Né? Agora, isso ajuda ou atrapalha a cidadania? Vai depender, porque assim, o conceito de emenda é suprir uma lacuna. Usando a linguagem mais simples, emenda vem daquela lógica básica do pessoal mais pobre, que no interior, na época do São João, fazia aqueles remendos nas roupas. Aquilo é uma emenda. Sim. O que é que você faz com um fio que remendo. parte? Um remendo. Mas a ideia de emenda é essa, de um remendo. Pra quê? É suprir um buraco, é fazer com que aquilo ali não aconteça. Como é que você emenda um fio? Você pega 2 fios e junta, une eles. O que você tenta fazer, portanto, é a integridade do sistema. Certo. Você percebe que aquilo dali não está sendo feito como deveria, tem uma lacuna, um buraco, e você tenta suprir isso. Só que esse suprimento vem de uma origem que não é uma origem puritana sempre. Sim. Algumas dessas emendas são imprescindíveis. Outras emendas são oportunistas. E outras são literalmente ideológicas do ponto de vista político-partidário. Certo. Então, assim, não dá para você falar a priori se é alguma coisa boa ou ruim. A lógica é, se você pensar na teoria, quanto menos emenda tiver, mais segurança jurídica É você verdade, tem. é Porque você tem estabilidade e previsibilidade. Exato. Entretanto, numa Constituição grande como a nossa, analítica, com tanta norma, quanto mais você tiver condição de fazer mudanças que sejam orientadoras de mudanças comportamentais, sociais, melhor. Não é isso que a gente vê sempre. Entendi. Aí é que vem a grande questão das críticas que se encontram. Então, mudar a Constituição não é bom ou ruim. Certo. Mudar de forma aleatória é muito ruim. Entendi. Mudar de forma necessária é extremamente importante. O Então problema depende muito da é a questão. justa medida de quando é necessário, porque a Exatamente. justa medida não existe. Nós não Exatamente. temos como afirmar a prioristicamente esse momento. E aí, me suscitou aqui uma dúvida, porque nós temos várias emendas e várias formas de propor uma emenda. Mas por que o povo diretamente não pode propor emenda constitucional? Eu acho isso, por exemplo, um grande equívoco na esfera federal. Agora, muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou um ADIM da Constituição do Pará, onde ele validou a hipótese de que os estados podem, por exemplo, estabelecer iniciativa popular para emendas. Uhum. Uma coisa que aqui na Bahia, por exemplo, já existe desde 89. Certo. Aqui na Bahia nós temos, não vou dizer que é um pioneirismo, mas acaba sendo. Certo. Desde 89 nós já temos a possibilidade de emendas constitucionais serem iniciadas pelo povo. Eu acredito que isso, inclusive, é uma coisa que, tecnicamente, a gente chama de silêncio eloquente. Certo. Na verdade, é uma coisa equivocada. Alguém literalmente se passaram nisso. Porque, assim, não faz muito sentido você imaginar que o povo pode fazer um projeto de lei e não pode fazer um projeto de emenda constitucional. A doutrina, até, o próprio mestre José Afonso da Silva, ele sempre sustentou essa ideia. Certo. Que seria uma possibilidade implícita Sim. do povo fazer isso. Só que, infelizmente, ninguém fez até hoje. Entendi. Eu acho, inclusive, é um ponto que merece uma emenda. Sim. Fosse talvez uma emenda que precisasse, na verdade, ser colocada, mas olha, o povo pode fazer uma coisa dessa, é porque não faz muito sentido não ser feito assim. É algo A argumentação usada é, Certo. você não tem diretamente, mas você tem indiretamente. Indiretamente, Porque né? quem pode fazer? O presidente eleito pelo povo, Exato. um terço de deputados ou senadores eleitos pelo povo, e mais da metade das assembleias eleitas pelo povo. Então, é sempre uma manifestação indireta, mas eu sempre senti falta dessa noção de uma manifestação direta mesmo. Claro. É a ideia do poder ser do povo, como Entendi. diz a Constituição no parágrafo único, né? Perfeito. do artigo Agora, 1º. uma questão. Nós temos visto muitas modificações da Constituição, não pela mudança de texto, mas pela atuação do Supremo Tribunal Federal. Decisões do Supremo Tribunal Federal têm gerado uma modificação, pelo menos na interpretação literal do dispositivo. Esta atuação do Supremo, sua visão como constitucionalista, eu tenho na minha condição de magistrado uma visão específica, mas eu preciso te ouvir aqui. Ofenderia a separação de poderes? Não, não. Isso, na verdade, é uma Então a gente discussão pensa igualzinho. há muito tempo, pelo A gente seguinte, pensa igualzinho. já foi a época, isso há milênios atrás, onde se entendia que o juiz era simplesmente o que o Google hoje é, um buscador. Ele procurava selecionar a norma que existia e aplicava aquilo naquele caso concreto. Se não tivesse norma, aí ele estaria autorizado a fazer. Se você parar para pensar, isso daí é uma evidência que o juiz sempre teve capacidade criativa do direito. Sim. Só que lá atrás, no tempo, isso era exceção. Certo. Hoje, isso é uma possibilidade. Por quê? Porque, primeiro, já se sabe que o texto nunca vai ser completo. Certo. Segundo,
Quanto mais dificuldade social você tem, mais os juízes vão ser demandados. E terceiro, o legislativo não é rápido o suficiente para enfrentar essas coisas. Entendi. Isso que a gente está falando chama-se mutação constitucional. Certo. É a possibilidade de você interpretar o texto constitucional de uma forma tal em que, às vezes, o que você vai fazer é alterar o sentido sem alterar o texto. Porque quando você faz uma emenda, você muda o sentido porque você mudou o texto. Exato. Certo? É aquela história. Se você pensar numa casa, você diz assim, eu quero mudar uma parede. Você só tem duas hipóteses. Ou você pinta a parede com outra cor, ou você derruba a parede. É. Você precisa de uma intervenção concreta. Na interpretação constitucional e na mutação constitucional, é mais ou menos como se fosse assim. Você toma meio com um LSD e diz assim, rapaz, essa parede branca aqui agora, eu tô vendo que é verde. Você tá viajando. Mas você diz que aquilo é verde, você acha que aquilo é verde. A mutação constitucional é mais do que isso. A mutação constitucional diz o seguinte, eu não vou alterar o texto, mas eu vou alterar o sentido. E nesse caso, como o Supremo é aquele que diz a última palavra nessa hipótese, ele indica qual a orientação que você vai ter. Nem sempre isso é muito bem recebido. Isso é discutível até do ponto de vista de segurança jurídica. Mas é absolutamente dentro da lógica da separação de poderes. Agora, nós falamos aqui de 105 modificações, 99 emendas e 6, né, que decorreram da revisão constitucional em 94. Eu estava, 93, né, 98, 93, 5 anos depois. Eu estava na faculdade ainda. Não, mas foi 94 mesmo, porque 94 que só entrou. podia fazer depois de 5 anos. Exatamente. Eles acabaram fazendo logo depois. Foi o ano que eu formei. Mas é possível... Eu quase não tinha nascido ainda nessa época. É possível haver uma nova revisão constitucional? Isso é um tema interessante, mas assim, é uma discussão hoje literalmente ainda em aberto. Sim. Há, inclusive, pessoas de grande quilate jurídico sustentando que sim, através de uma emenda constitucional que reiterasse essa hipótese. Por quê? Porque a Constituição falou da revisão constitucional, ela não falou que foi uma revisão só, ela falou a revisão. E aí você tem que pensar naquela lógica da regra e exceção. A regra é mudança por emenda, de forma mais complexa, com as garantias, com a proteção das cláusulas pétreas, expressas, né? Porque a revisão constitucional acabou acontecendo, eles tentaram mudar cláusulas pétreas e o Supremo barrou. Inclusive uma hipótese que muita gente sustenta que seria de mutação constitucional, porque ele aderiu à questão da reforma, à figura específica das cláusulas pétreas. Inclusive, justiça sendo feita, tem uma grande homenagem aqui, uma pessoa que eu gosto muito e sempre fazer essa homenagem, com o fundamento da doutrina de um grande baiano, um grande jurista baiano, que é o professor Edivaldo Brito. Perfeito. O livro dele, Limite da Revisão Constitucional, para tratar... O Edivaldo Brito que está me devendo gravar um papeando. Olha, nós estamos cobrando no ar, viu? Vamos lá. Esse é outro dos grandes juristas daqui em todos os sentidos. É verdade. Né? Interno, também, externo, e também altura tamanho. Também, né? Eu sou um dos advogados mais altos da Bahia. Ele é um dos caras de maior estatura jurídica que eu conheço. Um beijo. Então, assim, a ideia, na verdade, é possível fazer uma nova revisão hoje do jeito que está o texto da Constituição? Eu entendo que não. Certo. Eu entendo que, na lógica de regra e exceção, você interpreta a exceção de maneira restritiva. Claro. Então, a revisão foi permitida, foi feita, já se esgotou. Hoje ela tem conteúdo histórico. Certo. Quem sustenta que pode, sustenta assim, vamos fazer uma emenda, e com essa emenda você vai reiterar essa hipótese. Que acabaria virando uma mini constituinte, né? E aí eu também tenho uma posição restritiva. Certo. Por quê? Porque na minha cabeça a lógica é, se a emenda é uma manifestação do poder constituinte derivado, e quem criou a revisão foi o poder constituinte originário, você não pode, com a criatura, mudar aquilo que o criador estabeleceu. Uhum. Isso é bíblico, inclusive. Né? Você, inclusive, sabe bem isso. Então, o que acontece? Qual seria a lógica nesse caso? Se o constituinte originário quisesse fazer várias revisões, ele teria colocado isso no texto. Que a revisão aconteceria a cada 10 anos, ou a cada 5, quando fosse necessário. O que me parece é dizer assim, ele criou a revisão como algo excepcional e colocou as emendas como regra. Escolheu se fazer em 94. Paciência. Agora você faz por emenda. Então, essa é talvez uma visão. Eu tenho uma visão que eu sei que é um pouco mais restritiva. Certo. Nós temos grupos, na verdade, professores de direito constitucional, que pensam em sentido contrário. Eu respeito o pensamento deles, mas eu sou um pouco mais restritivo. Deixa eu ver o outro lado da moeda. Porque é um tema que, quando estava pesquisando para falar sobre discutir alterações constitucionais, eu queria ver, digamos assim, literalmente o outro lado. O que seria o congelamento de emendas? Há algum precedente no Brasil sobre isso? Veja, se você pensar em congelamento, você pode pensar no que está acontecendo agora, por exemplo. Por quê? O artigo 60 da Constituição, que é o que regula as emendas como um todo, ele fala das chamadas limitações ao poder de emendar. Sim. Uma delas é quem pode fazer esse pedido, aquilo que a gente falou, por exemplo, da questão das pessoas poderem fazer isso, que a gente chama de limitação de legitimidade. E uma é o que a gente está vivenciando agora, que é o artigo 60, parágrafo 1º, que ele diz que você não pode emendar a Constituição na vigência de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Como nós estamos vivendo a intervenção federal de fevereiro até programadamente para dezembro,
Durante esse período, você não pode fazer emendas constitucionais. O Supremo, através de uma decisão do ministro Dias Toffoli, enquanto ainda não era presidente, ele permitiu a tramitação da PEC. Ou seja, a proposta de emenda pode tramitar, mas não pode ser votada. Porque essa é uma peculiaridade. Certo. Você não tem sanção presidencial em emenda. Certo, verdade. Você não tem isso. Então, assim, aprovou nas 4 vezes, 2 na Câmara, 2 no Senado, a PEC, a proposta de emenda, que é o que a gente ouve muito, já virou emenda. E ela ganha o número de ordem. Então, hoje, por exemplo, a próxima emenda que acontecer, a gente já sabe que é a 100. Porque está travado em 99 agora. Então, se você pensar nessa ideia de congelamento... Está travado por causa da intervenção. Exato. Então, assim, por isso que eu falo da demanda reprimida. Bem provavelmente 2019 vai ser um ano que a gente deve ter várias emendas. Mas para isso precisa acabar a intervenção. Sim. Se a intervenção for encerrada, eu não sei se vai, claro. Mas assim, partindo da premissa do decreto do presidente Temer, que fala até dezembro. Exatamente. Agora, por exemplo, estão falando muito, reforma da Previdência. Não, a reforma da Previdência vai ser votada esse ano. Não vai. Das duas, uma. Ou eles acabam a intervenção, ou se votar, vai ser inconstitucional. Exatamente. Então, assim, não tem muito sentido essa afirmação. Entendi. Entendeu? Então, assim, essa seria a lógica de congelamento que você pode pensar. Agora, você pode ter o que se chama de congelamento informal. Certo. O que é o congelamento informal? Eles decidem, por exemplo, que durante um período não se alterará a Constituição. Certo, é uma decisão política. Certo. Mas algo jurídico mesmo seria essa hipótese que a gente está vivendo agora. Agora, quando eu estava pesquisando para preparar aqui um roteiro para a gente fazer um debate profundo sobre alterações constitucionais, um tema que me veio à discussão foi a ideia do poder constituinte permanente. Perfeito. O que significa isso? Quando você pensa em poder constituinte, a gente falou lá atrás, você pensa em 2 momentos diferentes. O momento da criação de uma nova Constituição, originário, Sim. e o momento da derivação, que a gente chama de poder constituinte derivado, que seria aquele que faz as mudanças constitucionais. O que é que acabou, na verdade, sendo criado pela doutrina? A ideia de que, como você tem esse poder derivado sempre ao sabor, vamos chamar assim, da vontade política, você teria, na verdade, um poder constituinte permanente, que, na verdade, vai acabar sendo atuante por 2 realidades. Pelo próprio legislativo, porque ele acaba tendo o poder de decidir isso na Câmara e no Senado, e também pelo judiciário. Porque, de alguma forma, a mutação constitucional é uma maneira de alteração das mais relevantes. Então, você tem o que se chama de perenidade das mudanças. Essa perenidade é derivada dessa noção que se chama de poder constituinte permanente. Você ficaria sempre na possibilidade de alterar a Constituição naquilo que é passível de alteração. Protegendo, por exemplo, as cláusulas pétreas, os limites implícitos, que é o que a gente vai ter, na verdade, como restrição. Outro tema que me veio à pesquisa foi a discussão sobre uma constituinte específica. O que é isso? Quais são as vantagens e os riscos disso, notadamente no Brasil? É engraçado, né? Porque diz que tem algumas coisas que são essencialmente brasileiras. Né? Jabuticaba, triplicata. Né? E eu acho que constituinte específica é uma das coisas que o brasileiro quer tentar trazer para ele também. Sabe? Constituinte específico é uma contradição dos próprios termos. É verdade. Porque assim, quando você fala de constituinte, você está falando de uma realidade assim, é algo que tem uma característica, que é a ilimitação. Exato. É aquela história assim, você sabe como começa, você não sabe onde termina. E é para ser assim. Porque você parte da premissa que se eu tenho que fazer uma coisa nova, é porque eu não concordo com aquela realidade que já está posta. Então você define isso dizendo assim, ó, gente, não tem como ser condicionada, não tem como ser limitada. E esse é um problema, porque quando você diz assim, vamos fazer uma constituinte limitada, você está contradizendo, você está misturando o poder originário com o poder derivado. Aí você vai dizer assim, Fábio, mas pode. Não. Ou você faz uma emenda com todas as restrições inerentes a isso, ou você faz uma modificação que aí você não tem limite. Um dos exemplos clássicos disso. Sim. A Constituição de 88 prevê o direito protegido, que é o direito adquirido. Sim. Um dos temas mais importantes, minha tese de doutorado, um tema que você trabalha no direito civil, a gente trabalha no direito constitucional. Só que a própria Constituição de 88, quando ela foi feita, lá no DCT, naquela parte final, ele fala expressamente que as pessoas no momento anterior, da Constituição passada, não podem alegar direito adquirido a algumas coisas que se tinham antes, como, por exemplo, remuneração. Quem ganha mais do que a Constituição atual permite, por exemplo, não pode alegar direito adquirido. Por quê? Porque o Constituinte originário criou essa limitação. Por quê? Porque ele não tem preocupação em garantir nada do que você tem. Então ele disse assim, olha, eu vou até garantir o direito adquirido em geral, mas esse eu vou negar. Isso é a característica de uma constituinte, no sentido originário. Fazer uma constituinte específica é querer, na verdade, fazer o quê? É colocar uma peia num cavalo que é selvagem. Então é verdade. Não tem como se fazer uma coisa dessa. Verdade. Apesar de alguns tentarem, não é viável. Não é. Não, porque você vai estar misturando duas realidades que, em princípio, não podem ser misturadas. E é aquele momento, né? Você diz, olha, vamos sugerir. E de boas intenções, esse pavimento é estado para o inferno, né? A pessoa diz, não, a boa intenção de fazer aqui, mas quem controla depois?
né? Who watch the watchman? Quem controla, né? Quem vigia os vigilantes. Exatamente. Agora, a coisa é pra... A gente tá ao vivo. E aí é muito interessante esse negócio de estar ao vivo, porque o pessoal tá no Facebook participando. Eu vou botar aí na tela aí, Fábio. Bota aí pra ver o pessoal e vou ver se eu consigo enxergar. Vamos lá aqui, vou lá o pessoal e bota aí pra ver. Vai ver se você consegue enxergar o nome do pessoal que tá aí ao vivo. Ó, tem aqui Ileana Patrícia Rodrigues, é isso? Né? Vai baixando aí para poder chegar quantas pessoas já estão mandando um abraço. Tem aqui Daiana Garcia. Daiane, a Daiana, não tô chegando não, é Daiana. Daiane. É ela. Bom, muito obrigado. Dois professores maravilhosos, certamente será um momento muito rico e conhecimento, beleza. Aqui, Lara Nelly, oi professor, manda um oi, manda o Lara. Lara é minha aluna da UFBA. Um abraço. Aqui, Carlos Vieira, boa noite, Carlos. Ó, gente, vocês estão fazendo. Dizem onde vocês estão escrevendo, de onde vocês estão, qual estado, qual país. Tem gente que às vezes já. O pessoal da UFM, inclusive, que estava dizendo que eu não estaria aqui. Estou aqui, tá vendo? Aqui, está aqui, ó. O pessoal está aqui, ele está aqui, ó. É ao vivo. Leonardo Lopes, boa noite. Leonardo Lopes, já aí, ele botou. Já tá aí em Goiás. Um abraço, pessoal de Goiás. Olha, esse ano eu fui várias vezes em Goiás, foi a Praça Cantada Terra lá. fantástica. Foi muito legal também. Juliana Fernandes, meus mestres, olha, um beijo pra você, Ju. Muito obrigado, aqui, Júlio. Edwin Muniz também, grandes mestres ali. Vicente Cone, grande figura. Grande figura. Vou estar amanhã, ó, amanhã, Vicente, estaremos juntos lá, falando lá sobre fake news, ó, amanhã vai ser legal. Vamos lá, Daniele Dória, né, aí falando, que show, um beijo pra você, querida. Hanna... Tô chegando Novaes aqui. Dois mestres sensacionais. Obrigado, querida. Grande figura. Leliane lá, já vimos de Palminha. Estão vendo um monte de gente aqui. Tem mais gente ainda. Olha, tem aqui. Quem é? Cacá Inácio, de São Luís, Maranhão. Um beijo, pessoal de São Luís. Lá legal, a época a área do reggae. Muito bom. Reggae lá. Lençóis Maranhense, um lugar fantástico. Monte lá. Quem mais tem? Tem mais gente aí? Beleza. Então vamos voltar aqui e fazer mais perguntas aqui no ar. E você que está vendo a gente, escreve lá que a gente vê depois. Ou a gente volta no ar. Se vier mais umas 10 pessoas aí, eu interrompo o programa de novo só para falar lá. O pessoal pira aí comigo aqui, fazendo isso ao vivo. Mas, vamos lá. A última pergunta que eu fiz foi sobre a Constituição específica. E aí eu quero falar o seguinte, porque a gente já mencionou algumas vezes, nós estamos discutindo também os limites de alterações constitucionais. E há um tema que vem sempre à baila, que é o tema das cláusulas pétreas. A pergunta que não quer calar é, cláusulas pétreas são mesmo cláusulas imutáveis? Não. E esse é um erro histórico. Me explique isso aí, assim, para aprender. A ideia é o seguinte, quando você pega a expressão cláusula pétrea, você diz assim, cláusula pétrea são aquelas cláusulas de pedra. E pedra é aquilo que não muda. Para começo de conversa, isso está errado. Inclusive do ponto de vista físico-químico. Pedra muda, pedra quebra, você tritura ela, você faz o que tiver. Então, cláusula pétrea é no sentido de aquilo que não deve ser mudado a todo momento, mas que na realidade, no caso específico brasileiro, é aquilo que pode ser mudado, só que ela só pode ser mudada para melhor. Então, você tem uma dimensão qualitativa. Não é o número de mudanças que pode ou não pode acontecer. É literalmente dizer o seguinte, eu posso fazer uma alteração? Posso. Contanto que eu preserve o núcleo básico daquilo que já existe, e a partir de então, eu trabalho uma outra perspectiva. Eu quero ampliar proteções já existentes. Um dos exemplos clássicos. Direitos fundamentais. Por que direitos e garantias individuais, como está escrito, e direitos fundamentais, como é reconhecido, deve ser uma cláusula pétrea? Porque eles são o núcleo de maior proteção que o cidadão tem contra os eventuais abusos do Estado. Então, qual é a lógica? Eu não devo diminuir isso. Eu só devo manter ou aumentar. Eu confesso que, do ponto de vista, dando um corte aqui, na área trabalhista, que eu sou um homem poliamorista, todo do jeito civil, do jeito de trabalho, estou em vários outros ramos, mas aí nesse ponto... Você foi meu professor de Direito do Trabalho. Exatamente. Pode dizer o ano? Foi professor em 98. 98. Já tem tempo, né, gente? Aí foi, já pensou, peguei esse moço pequenininho lá pequeno no terceiro semestre. Pequeno eu nunca fui. Eu posso ter sido mais novo, mas pequeno não. E aí o que acontece? Na área trabalhista, por exemplo, quando a gente fala de algumas emendas constitucionais que modificaram o artigo 7º da Constituição, a gente pode dizer, olha, aquela que modificou a idade, a que modificou a idade é alguma coisa que aumenta a proteção. Sim. Então dá para ir. Mas a da prescrição eu tenho minhas dúvidas. Eu sempre tive. Porque eu tenho sinceras dúvidas sobre a constitucionalidade. Se eu fosse magistrado trabalhista, bem provavelmente eu reconheceria. Porque é uma mudança para pior de algo que é de um núcleo duro, de um patamar civilizatório mínimo. É, sem sombra de dúvida, uma questão interessante. Agora, eu queria aprofundar esse tema, porque eu estou muito orgulhoso. Ele foi meu aluno na graduação. Hoje é meu colega brilhando aí no direito constitucional, aí falando. Seguindo seus passos. Não, aqui nada. O sonho de todo professor
é que os seus alunos sejam melhores do que ele. Eu não tenho dúvida que já se realizou. Eu sou mais alto, pelo menos. Isso sempre foi. Agora vem cá. Quais são? E o pessoal não sabe disso, mas eu vou revelar aqui. Diga você aí. vê que programa ao vivo tem esse tipo de Essas coisa. coisas assim. Rodolfo, você me bateu. Eu sempre fui espancado por ele, inclusive, Tá fazendo vendo prova, assim? fazendo Exato. tudo. Ele botava ar-condicionado gelado pra poder a gente chegar na sala. Ele me dava carona pra ir pra faculdade, entendeu? Os filhos dele, na verdade, coitado, desesperado, às vezes eu já fui pra lá dar socorro. E ele chegava depois, não foi mais com sua obrigação. Muito obrigado, sem problema nenhum. Então, assim, é uma relação de vida bem diferente. Você não tem noção. É verdade, assim. Mas com muito carinho, Sempre, sabe? sempre. Aqui. Eram as pancadas mais carinhosas Mais que eu tomava do o tempo mundo, inteiro. claro, claro. Por quê? Porque é para exigir ao máximo Exatamente. dele. E aí, digamos assim, foi, sem sombra de dúvida, a forma que eu tive para demonstrar o meu amor e lapidar. Por quê? Porque a pedra só se torna estátua pela firmeza e força do escultor. Não é somente fazendo lixo ao carinho, não. Tá vendo, gigante? Vamos lá, meu povo. E aí a gente precisa perguntar o seguinte: quais são os limites implícitos das mudanças constitucionais? Qualquer coisa que seja implícita é aquilo que não está explicitado em um texto. Então você vai ter de entender isso num contexto lógico. Você vai ler o texto constitucional brasileiro e vai dizer assim, não tem limite implícito. Tem de ter. Primeiro limite implícito é o próprio artigo 60. Certo. Porque se você muda o artigo 60 ou se você revoga o artigo 60, você tira ele de lá, você transforma a Constituição, que é uma Constituição rígida, numa Constituição flexível. Então o primeiro limite implícito é a mudança do próprio. O pessoal que estuda para concurso, e eu respeito muito o pessoal que estuda para concurso, porque falam com um preconceito muito grande. Não, você não faz nada, é igual a gente, né? Você só dá aula, você trabalha também. Como se estudar para concurso não fosse uma coisa profissional. E tem de ser, porque senão você não passa. É muita gente boa por aí. Há uma expressão que normalmente é usada pelos professores como um todo, falando da dupla revisão. Porque você diz assim, não, você primeiro tira o limite, que é o artigo 60, depois você muda a Constituição. O Brasil não admite, isso não tem como admitir, porque é um limite implícito. Outra situação que você pode pensar, a Constituição fala, por exemplo, de matérias que só poderiam ser alteradas através de um plebiscito. Como foi, por exemplo, que aconteceu em 93, a possibilidade de você mudar o Brasil de uma república para uma monarquia, de um presidencialismo para o parlamentarismo. Aí o brasileiro é consultado e diz assim, não quero mudar. Será que hoje seria viável você fazer isso por uma emenda constitucional? Ou seja, até por um princípio básico de direito, que é um paralelismo de formas, exato, né? você não poderia, na verdade, fazer uma coisa comportamento dessa. contraditório em matéria Pois constitucional. é uma situação que você tem que pensar nessa linha. Né? Então, assim, esse seria um outro aspecto que você pode pensar. Uma coisa que eu queria trabalhar com você é o seguinte: uma emenda, que você suscitou, pode criar novas hipóteses de revisão? Veja, é um negócio engraçado, porque assim, eu estou tendo agora uns alunos, por exemplo, na Fax, que eles estão discutindo a possibilidade de uma emenda constitucional criar novas hipóteses de cláusulas pétreas. E a gente está analisando, eles estão escrevendo, eu estou achando interessantíssima essa ideia. E eu disse a eles a mesma coisa que eu vou dizer por agora. É uma coisa que vai muito de opinião, depende muito de cada visão. Por exemplo, eu entendo que não. Porque é daquela lógica da criatura e do criador. Sim. Eu entendo que a lógica de você fazer uma revisão, que é uma coisa excepcional, deveria ser tratada pelo poder originário. Ponto. Perfeito. Por quê? Porque eu tenho uma situação ordinária para ser utilizada, que são as emendas. E são mais complexas do que a revisão. Então, eu entendo que não. Agora, você vai encontrar muitos autores que pensam que sim. Claro. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos essa situação. Apesar de até me considerar meio conservador nessa situação. Eu sou mesmo. Nesse ponto eu sou. Perfeito. Eu acho que a ideia, na verdade, é não se fazer isso dessa forma. Quer mudar muito por emenda. Há um contexto sociopolítico de mudar tudo, então pense numa revisão, num poder originário. Perfeito. Agora, arque com a consequência disso. É aquela lógica. Você sabe como começa, mas não sabe onde termina. E nem como termina. Então, arque é aquela história. O plantar é fácil, é livre, você faz o que você quer. Agora, você tem que saber que a semeadura, quando você fizer, o resultado você não escolhe. Verdade. Você tem que ter o cuidado com isso daí. Agora, gente, é o seguinte, eu já fiz pergunta pra caramba, né? Posso aqui sair descascando tudo que era possível aqui. Mas o Papeando ao Vivo tem uma grande vantagem. A gente tem a oportunidade de receber vídeos, perguntas das pessoas. E o pessoal da produção, eu recebi um monte de vídeo. Depois eu vou postar todos os vídeos que foram selecionados lá no Instagram do Papeando. Vocês olhem lá, procurem lá Papeando com Pamplona, vocês vão ver. Vou postar nos próximos dias todos os vídeos. Mas eles selecionaram alguns, 4, 5, 6, não sei. E aí vão ver aqui no ar. Solta a primeira pergunta aí, Papau. Oi, professor Pamplona. Nos momentos de grande instabilidade política, sempre aparece no noticiário o parlamentarismo como uma alternativa à crise. Parte da doutrina, entretanto,
afirma que não é possível alterar o sistema de governo através de uma emenda constitucional, em razão de a separação dos poderes ser uma cláusula pétrea. Eu gostaria de saber qual a opinião do professor Periandro a respeito dessa questão. Eu achei o máximo que foi tremendo a câmera, assim. Mas ficou muito legal. Autêntico, é autêntico. Autêntico. Lucas foi meu aluno já, um abraço. Da muito UFBA, obrigado. gente muito boa, gente muito excelente boa. Aluno. Lucas, veja só. Eu tenho essa visão um pouco mais restrita em relação às cláusulas pétreas, porque, nesse caso, por exemplo, qual é a lógica? Por que a separação de poderes é uma cláusula pétrea? Exatamente para evitar que você tivesse um retorno ao momento anterior ao constitucionalismo. Porque, quais são as bases do constitucionalismo? Por que o constitucionalismo surgiu? Para suplantar o período do absolutismo. E o que caracterizava o absolutismo? Concentração de poderes e ausência de limite do Estado. Por isso que você tem as duas bases de uma Constituição. Separação de poderes e direitos e garantias fundamentais. Então, por que você não pode suprimir a separação de poderes? Porque senão você volta para o absolutismo. Agora, o que é suprimir? É fazer com que você voltasse a ter um poder só, por exemplo. Ou voltasse a ter um poder que fosse maior do que os outros, o que aconteceu com o poder moderador na época da Constituição Imperial. Então, eu não vejo, por exemplo, que você não pudesse fazer uma diminuição, porque, convenhamos, se você traz o Brasil para um sistema parlamentarista, você, na verdade, você funde o legislativo e o executivo e o judiciário fica de lado. Eu não vejo que isso seja um problema. O problema que eu vejo por aí é outro, foi aquilo que a gente falou dos limites implícitos. Exatamente. Como o povo brasileiro já escolheu que não era para ser, você teria hoje, ao meu ver, que fazer uma Constituição nova para fazer essa mudança. Verdade. Então, aí o problema de não mudar nesse caso é por outro aspecto. Não é pela questão da cláusula pétrea. Mais uma pergunta aí. Solta uma pergunta no ar. Olá, professor. Olá, doutor Fábio. Meu nome é Paloma. Minha pergunta é a seguinte. Levando em conta a flexibilidade e os requisitos para alterações constitucionais, a Carta Magna seria melhor classificada como rígida, semi-rígida ou super-rígida? Obrigada. Obrigado, Paloma. Paloma da fax, salvo engano, da fax. Essa classificação de super rígida, na verdade, existe pelos professores José Afonso da Silva e Maria Helena Diniz. Sim. Eles projetavam com a Constituição de 88, dada a dificuldade que se tinha para fazer essa alteração, que a Constituição seria muito pouco alterada, exatamente pela complexidade do processo de alteração. É uma profecia que não se realizou. Não se realizou. Definitivamente. Definitivamente não se realizou. Agora, na prática, você tem que entender que a Constituição brasileira é rígida. É porque a gente tem, na verdade, uma ideia de assim, rigidez tem a ver com quantidade de mudanças. Não. Rigidez tem a ver com processo de mudança. Ah, Fábio, mas não tem como você falar que a Constituição é rígida quando você tem 105 emendas em 30 anos. Fazendo uma média, dá quase 3,5 emendas por ano. Concordo, é um fato. Mas a rigidez foi respeitada nesse período. Então, assim, fazer essa quantidade de emenda é uma discussão do cenário político. Entendi. Por que se muda tanto a Constituição? Porque os poderes políticos muitas vezes não querem se subordinar a ela. Agora, é uma Constituição rígida? É. Ela não é uma Constituição sempre flexível e está longe de ser super rígida. Eu acho, inclusive, que até para ser super rígida, ela teria que ter um mecanismo que é, para mim, até um mecanismo mais interessante. A possibilidade, por exemplo, de um referendo de emendas. Entendi. Ou seja, você faz as emendas e referenda, por exemplo, dizendo assim, eu preciso ter uma aceitação estatal de pelo menos metade das unidades federativas aceitando aquela previsão. Ou, junta as emendas todas que você faz no ano, elas não teriam eficácia imediata, elas ficariam com uma eficácia suspensa, até o final do ano você faria uma espécie de referendo geral. Ou uma votação popular, talvez? Através do povo. Assim, o povo faria isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Interessante. Pois é, isso seria muito mais complexo de mudar. Sim. Mas em contrapartida daria muito mais legitimidade social. Democrática. Exatamente. Né? Claro. É muito mais. Agora, achar que isso vai ser feito por emenda constitucional no Brasil vai ser... Mas que é uma ideia fantástica, eu acho que seria uma legitimação democrática como nunca se viu. E digamos assim, teríamos nessa circunstância a atuação do poder político, mas também o respaldo que faria com que caísse por terra qualquer discussão. Você quer ver uma hipótese? Eu não tenho a legitimidade para propor a emenda popular. Mas se eu tenho e dou ao povo a capacidade de fazer essa averiguação, olha só, isso aqui está lindo do ponto de vista político, mas não é o que socialmente eu quero. Ele vai lá e barra aquela emenda. A própria classe política começaria a pensar duas vezes em fazer, porque assim, não adianta. O pessoal vai chegar lá e vai restringir. Talvez fosse necessário, lembrando de Vicente, a gente participou da banca de Vicente, a ideia da cybercidadania. Aí, o Vicente está sendo citado ao vivo aqui. A ideia da cybercidadania poderia começar a ser pensada nesse aspecto, efetivada nesse aspecto. Por que a gente não começa a pensar nisso daqui, por exemplo, através da internet?
pensar na hipótese de você manifestar coisas como essa, mais ou menos como você tem na figura hoje do plenário virtual do Supremo. As pessoas que se opusessem a essa realidade fariam, através do site do TSE, por exemplo, essa manifestação, seria contabilizado do ponto de vista da internet, claro, com as proteções naturais que você vai ter, eles têm capacidade para isso, é um fato, e você teria a condição de fazer essa averiguação. Se você não chegasse até um patamar mínimo, aquilo ali seria automaticamente admitido. Se você conseguir chegar, você tem um controle social e fantástico. É um tema fantástico, até pensando no mestrado em Direito e Políticas Públicas lá do Unifacas, que a gente ensina, né? Um aprofundamento justamente nessa linha, porque há discussão da legitimação democrática através de uma até uma construção de uma política pública para pensar nisso. Acho que é um tema fascinante. Tem mais perguntas aí, gente? Olá, professor Pamplona. Olá, professor Periandro. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Lara e minha dúvida é a seguinte. A mutação constitucional revela-se como um mecanismo para dar frescor às constituições. Tanto é que nós vimos que a Constituição americana é uma das menos emendadas do mundo, mas ela já passou por diversos processos de mutação. Eu gostaria de saber se há campo no Brasil para que as alterações constitucionais deixem de ser feitas por emenda e passem a ser feitas por mutação. E se sim, como seria esse procedimento de transição? Obrigada. Obrigado a você, Lara. Obrigado pela pergunta. Pergunta excelente. Veja só, vou tentar resumir porque tem várias coisas para serem tratadas. Mutação constitucional, como a gente já disse, processos informais de alteração da Constituição, você muda o sentido através de atuação interpretativa e não muda o texto necessariamente. Isso gera insegurança? Gera, porque eu não tenho base, eu não tenho fundamento em mudança normativa. Entretanto, há espaço? Há. Primeiro, por uma razão simples, o que você colocou. Eu mudo pouco a Constituição americana no seu texto, é verdade. Por quê? Porque a Constituição americana é uma Constituição sintética. Ela é uma Constituição pequena. Ela é necessariamente principiológica. E sendo principiológica, quanto menos texto, mais você precisa fazer o que se chama de interpretação evolutiva. O ministro Luiz Roberto Barroso sempre escreveu a respeito disso. E uma das coisas que ele chama muita atenção é dizendo assim, ele diz, o texto, ele se mantém, mas a sociedade anda. Então, assim, as coisas vão acontecendo e você precisa se ajustar a essa realidade. Uma das maneiras mais rápidas de você fazer a concretização constitucional é atualizar esse texto através das mutações. Aí você vai dizer assim, tudo é mutação? Não. Muitas dessas coisas não são reconhecidas como mutação, mas podem ser enquadradas nesse aspecto. Toda vez que eu fiz uma interpretação que seja, às vezes, até complexa ou socialmente muito discutida, é porque chegou ao seu caminho certo. Talvez a lógica fosse não fazer dessa maneira. Mas, às vezes, isso acaba sendo indispensável, por quê? Porque o poder majoritário, que é o poder político por excelência, que é o legislativo e o executivo, não toma essa atitude. E aí a separação de poderes impõe essa realidade. O judiciário, você bem sabe isso, você é juiz e sabe qual é essa realidade. A pessoa bate na porta do judiciário porque ela não conseguiu o que ela precisava no executivo e no legislativo. Se o judiciário literalmente quiser ser ativista, ele vai ser ativista porque o legislativo e o executivo deixam. Eu falo sempre em sala de aula. No dia que uma pessoa chega no posto de saúde, pede um remédio, o remédio vai ser dado, quem vai ajuizar a ação? Primeiro, você não vai ajuizar, que você não vai perder tempo. E segundo, você não tem interesse, legitimidade. Você não tem interesse de agir. Claro. Então, há uma questão técnica e uma questão política. O judiciário é acessado por quê? Porque você não consegue aquilo que se tem. E se você tem e ele vai ao judiciário, o judiciário simplesmente não aceita a sua ação. Então, quando você tem ações como essa, é porque o legislativo e o executivo falharam, se omitiram. Então, a mutação acaba sendo uma forma de fazer o quê? Suplantar essa omissão, o que é uma das atividades próprias da separação de poderes. Separar os poderes serve para evitar o arbítrio e também para concretizar a Constituição, e proteger as pessoas. Olha, esse papo tá bom demais. O Fábio já tá. Não o Fábio daqui, o Fábio de lá. O Fábio que manda na gente. O Fábio que manda na gente aqui, o nosso gerente aqui, dizendo assim: Pamplona, tá muita gente no ao vivo, mas não vai dar para botar todas as perguntas. Então, bota mais uma pelo menos aí, Fabinho. Olá, professor Pamplona. Olá, professor Periandro. A minha pergunta é a seguinte: a aprovação de emendas que podem ser classificadas como inconstitucionais podem ser consideradas uma consequência do efeito backlash? Essa expressão, efeito backlash, é uma expressão interessantíssima, que ela vem do direito americano. Em síntese, a gente está tratando o que se chama de superação legislativa. O que é isso? O Supremo Tribunal Federal, um tempo atrás, ele sustentou a ideia de que o efeito vinculante das decisões dele aplicar-se-ia para o próprio judiciário como um todo e para o executivo como um todo. Por que não se aplica ao legislativo? Por uma questão simples. Se eu defino uma ordem pelo Supremo que limita e impõe uma restrição plena ao legislativo, eu fecho o sistema. Então, sempre foi viável a hipótese que o legislativo passe por cima da decisão do Supremo, contanto que essa passagem por cima seja fazendo mudanças concretas.
Um exemplo há pouco tempo atrás dessa questão, que ainda está em aberto, é a questão da vaquejada. É verdade. A vaquejada foi decidida, uma lei do Ceará foi declarada inconstitucional. A vaquejada, portanto, foi declarada inconstitucional em situações idênticas no país. Fizeram uma lei estabelecendo que a vaquejada é patrimônio nacional. Depois fizeram uma emenda, que é a emenda 97, dizendo que todo patrimônio nacional não podia ser alterado porque é uma cláusula pétrea, porque é direito fundamental. Então, contornaram o limite do Supremo, dando até minha opinião, para mim, de maneira inconstitucional, não porque o legislativo não pudesse fazê-lo. Aí vem a questão do efeito backlash. O que é o efeito backlash? Nos Estados Unidos, a sustentação, e aí nós temos um dos grandes professores de direito constitucional, não conheço pessoalmente, mas respeito demais a obra dele, que é o professor Jorge Malmester. Ele tem um texto fantástico a respeito disso. Fala do histórico, fala de tudo. O que é o efeito backlash? Na prática, ele diz o seguinte: quando o judiciário atua para poder resolver problemas que não estão bem concatenados na esfera política, ele faz até, às vezes, querendo resolver o problema e às vezes acaba gerando uma outra situação. Você tenta resolver um problema e isso gera uma espécie de retorção, uma espécie de revolta na classe política ou até na sociedade, e aí o efeito acaba sendo um efeito reverso. O que acaba acontecendo é que as pessoas politicamente não aceitam aquela situação e fortalecem grupos, às vezes, para passar por cima daquilo. Isso é um risco que vai acontecer. Claro. Ninguém agrada a todo mundo. Verdade. Agora, esse efeito backlash por si mesmo não é um problema. Entendi. Ele é próprio da noção de separação de poderes. O que ela perguntou é assim, é possível? É possível sim. Você pode atirar no que viu e acertar no que não viu. É verdade. Agora, não é uma situação que seja indevida. A gente tem que tomar o cuidado necessário de entender. Esse caso, por exemplo, pode ser bem entendido nessa linha. O que é que se quis? Não se quis acabar com a vaquejada? Não. Agora, se você não faz nenhuma mudança material, se você não estabelece requisitos de proteção dos animais, se você não faz nenhuma mudança material concreta, como é que você vai dizer que simplesmente faz uma emenda e dizer assim, não é passar por cima da autoridade do Supremo? Então, é uma discussão complexa, porque você tem que balancear a autoridade do Supremo, que é um poder, Sim. com a possibilidade de você alterar. Rapidinho. E ver a raça do acidente, né? E agora, nós vamos, bem provavelmente no ano que vem, nós vamos ter um debate muito acirrado a respeito disso em relação ao aborto. Uhum. Há uma tendência bem forte do Supremo Tribunal Federal de liberar o aborto até a 12ª semana de gestação como um direito reprodutivo da mulher. Já há precedente do ministro Barroso, a ministra Rosa Weber, que é a relatora da ação, já se posicionou também nesse sentido. Então, se o Supremo definir uma coisa dessa, você vai ver, talvez, o efeito backlash mais claro possível, porque a retorção que vai acontecer pelo poder político vai ser muito grande, até porque as bancadas religiosas em geral, elas vão dizer assim, não pode admitir uma coisa dessa. Mas por que então eles não regularam isso antes? É verdade. Então, assim, deixaram que o judiciário tratasse disso, sem talvez essas amarras, essas análises da doutrina religiosa, que é importante, Sim, claro. que é relevante, para depois você chegar dizendo, não pode fazer uma coisa dessa, talvez isso não seja também um retrocesso, e tem que se pensar um pouco também se esse efeito backlash não é um retrocesso. E às vezes é. Olha, há muitas coisas que a gente pode discutir ainda, mas como o tempo está muito curto, eu vou colocar no ar, porque já entrou mais gente no Facebook e eu quero prestigiar quem está participando ao vivo. Bota aí, Fabinho, vamos ler mais quem chegou aí. Quem tá lendo? Você consegue chegar? É a primeira aqui, porque... Beta Couto. Beta Couto, orgulho de ser aluno de vocês. Muito obrigado. Obrigado. É que eu não estou enxergando nada, ficar velho aqui, ainda botou dobrado aqui, a culpa é de Jones. Né? Bruno Mota. Bruna. Bruna. Exemplos maravilhosos de professores. Obrigado, Um beijo Bruna. pra você, Bruna, Obrigado, também. Bruna. Tem mais coisa aí? Bota aí. Tem mais gente aqui. Vicente Cone, de novo, muito bacana. Bacana, você é o cara. Joel Jorge Martinez Silva, também botando Joinha lá, também pra você. botando mais um positivo aí pra você também. Joinha, Muito joinha, legal, muito joinha. Gente, a gente infelizmente tem que encerrar, mas eu quero fazer mais uma pergunta antes de encerrar. Fica à vontade. Por quê? Porque eu queria que você olhasse aqui para a Câmara e dissesse, principalmente, para o cidadão que está apreensivo com tantas notícias ou debates de novas alterações constitucionais. Qual a mensagem final que você diria aí? Coragem. Não existe nada que supere a coragem. Nós vamos viver momentos muito complexos. A última eleição demonstrou que, infelizmente, nós hoje somos uma sociedade polarizada. Perdemos muito em termos civilizatórios nessa última eleição. Independente de quem ganhou, de quem perdeu, muitas relações foram altamente estremecidas por conta disso. Relações, inclusive, familiares, de amizade, porque as pessoas perderam um pouco dessa lógica civilizatória. Ganhar ou perder é do jogo. Agora, como ganhar e como perder é que a gente precisa tomar cuidado. O lugar onde se chega não é o problema é o como caminha. Então, assim, vai ter uma grande quantidade de emendas em 2019? Com certeza. Até por conta da ideia da intervenção, tem muita coisa reprimida.
O poder que hoje está no poder majoritário vai querer fazer muita mudança na Constituição? Vai. Muitas coisas que foram sustentadas pela lei vão fazer. Agora, já recuaram, por exemplo, na ideia de fazer uma Constituinte originária. Menos mal. Agora, vai ter muita emenda? Vai. E se o Congresso aceitar essa possibilidade, aí é que você vai ter muita mudança mesmo. Vai ser bom ou vai ser ruim? Depende do nível que as pessoas vão pensar. Se a gente cobrar dos nossos representantes que foram eleitos, se a gente cobrar coerência, pelo menos, deles, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade. Agora, não se pode baixar a cabeça. Todas as pessoas hoje que estão dizendo, porque eu estou com medo, não sei o quê. Medo só tem uma forma de ser suplantado. É enfrentando. A gente não tem como dar uma solução mágica para isso. É enfrentar. É pensar aquilo que vai acontecer e, a depender do caso, até brigar de maneira adequada. Não é sair fazendo essa loucura, fazendo discurso de ódio na internet, achando que isso resolve. É se organizar, é pressionar, é cobrar dos parlamentares que muitas vezes até se autocontenham, se limitem em relação a isso. Isso tudo a gente sabe fazer. A gente só precisa, na verdade, voltar a ter essa dimensão. A palavra que eu digo, coragem. Pensar que a gente vai conseguir fazer isso. Eu acho que o único direito, eu repito essa frase com frequência, o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. E a esperança também precisa estar aliada com a coragem. A ideia de que nós precisamos ter coragem para levantar todo dia de nossas camas, olhar para o horizonte e continuar andando. Né? E, Fábio, que honra foi te entrevistar. Eu estava pensando, olha, você foi meu aluno na graduação há 20 anos. Verdade. Né? E o estudante grande... Eu tinha até cabelo naquela época. Você tinha até cabelo. Tinha até cabelo, né? O estudante grande tornou-se um grande advogado. Né? E eu tenho certeza que não é somente um grande advogado, é um grande professor, um grande jurista, um grande cidadão. Eu tenho um enorme orgulho de ter acompanhado os seus primeiros passos do direito e ser hoje, na minha condição de coroa, uma testemunha privilegiada do seu brilho e que o futuro seja cada vez mais brilhante para todo passo que você der. Eu peço a honra de um brinde ao final do Papeando. Eu vou dar esse brinde, mas antes eu queria fazer uma justa homenagem. Faça aí. Ninguém cresce sozinho e ninguém se torna importante se não tiver alguém que dê raízes para isso. Muitos já conhecem isso, sabem, e eu preciso fazer esse testemunho para todos aqueles que talvez não saibam. Rodolfo é uma das pessoas mais generosas do ponto de vista jurídico que existe na face da Terra. Rodolfo foi uma das primeiras pessoas que conseguiu trazer a gente para dentro de uma mesa de audiência, um monte de estudante louco, alucinado, que não sabia ideia do que era processo. A gente foi descobrir o que era o seu trabalho por conta dessa atuação sua. Eu comecei a gostar da parte de pesquisa acadêmica porque você fazia isso, tirava seu tempo para poder trazer a gente para lá. Eu sou criatura sua, em todos os aspectos que se pode imaginar. E você, na verdade, se preocupa sempre com a noção de que o direito, na verdade, ele tem que ter uma atividade social, ele tem que ter uma atividade concreta, ele tem que servir para alguma coisa. Esse direito vivo que a gente vê hoje vem por conta da sua realidade. Não é à toa que a gente vivenciou e tivemos a grata oportunidade de vivenciar Calmon de Passos. E Calmon dizia sempre isso. As pessoas precisam se ombrear com os gigantes para poder ver coisas mais adiante. Eu sou um pontinho, na verdade, dentro dessa realidade. Só que eu sou um pontinho de uma grande quantidade de areia, na verdade, que hoje entra por sua realidade. Você é o cara que consegue fazer isso. Então, assim, você merece todos os elogios em relação ao que você consegue hoje, porque você é multitarefas. E esse multitarefa, na verdade, é sempre para o bem das outras pessoas. Então, eu que lhe agradeço por tudo aquilo que puder e fico sempre à disposição para todo mundo que precisar. E estou aqui sempre nesse sentido. Como não se emocionar, e ainda mais ao vivo, né? Sem, ainda mais de surpresa isso. Mas eu quero dizer, Fábio, que você é destinatário do meu amor, do meu afeto e principalmente da minha admiração e meu orgulho. Idem. Quero ver você crescendo ainda mais, se é possível. E, meus amigos, se você gostou deste Papeando, deste episódio, olha, procure nas redes sociais. A gente vai postar fotos dos bastidores, né, com a hashtag Papeando com Pamplona, que é a hashtag que você vai ver todos os episódios, inclusive esse, e Papeando com Fábio Periandro, né, vai ser a hashtag oficial deste episódio. Procure, inscreva-se no canal SES TV, onde tem o episódio, esse episódio vai estar lá, e vai estar também, vocês sabem, o Papeando começou com a ideia de trabalhar o direito e a arte, direito de forma leve
e profunda. Então a gente vai ter um poema sobre esse tema que vai estar no episódio oficial, né? A gente não vai fazer esse ao vivo, eu vou gravar e vocês vão ver em dezembro o episódio correspondente. Então vocês vejam lá no canal CSTV e vejam também no canal Pamplona. Eu estou muito feliz com essa nova mídia, tem sido uma coisa muito legal. Como o Rodolfinho, meu filho, fala, diz assim, olha, se inscreva no canal, ative as notificações e dê seu like. Para mim vai ser muito legal interagir com vocês lá. Eu estou muito feliz e também emocionado. E eu quero dizer que a mensagem final que a gente vai falar sobre alterações constitucionais é dizer que a gente não pode ter medo da mudança, mas é preciso ter coragem para saber que mudança é essa. Até a próxima.